Hoje, com muita alegria, nos reunimos nesta igreja para celebrar o jubileu de 30 anos da presença das Irmãs Franciscanas em nossa comunidade, em nossa paróquia, na cidade de Candeias, na Diocese de Camaçari. Queremos, assim, acolher de modo especial as irmãs que vieram participar desta grande festa, que são as homenageadas deste dia. Ao longo desses 3 dias, nos preparando para a grande festa, queremos saudar mais uma vez as Irmãs Franciscanas com uma salva de palmas. Sejam bem-vindas as que vieram de longe, as de casa, para esta celebração, onde nós queremos render graças a Deus pela vida, a vocação e a presença de cada um de vocês. Acolhemos também as vocacionadas, temos postulantes, temos noviças, as vocacionadas que se identificam com este carisma das mães. Acolhemos a família franciscana, a OFS, a Ordem Franciscana Secular, a juventude franciscana que se faz também presente e que de alguma forma acompanha e assiste as nossas irmãs. Acolhemos também todos aqueles que foram convidados a estarem presentes para esta bonita homenagem às nossas irmãs. Queremos também acolher com muita alegria a presença do nosso bispo diocesano, Dom Odisseu, que hoje, pela primeira vez, vem a esta comunidade, naquela instituição. Acolhemos também nosso diácono Davi, que hoje também vem ajudar na celebração, ele também que faz parte dessa história, ao longo de toda essa caminhada com as irmãs. Saúde e orgulho cada um de vocês, povo de Deus, que vem rezar e que também são amigos, benfeitores desta comunidade, das Irmãs Franciscanas. Que Deus abençoe e retribua todo o bem que vocês fazem a esta comunidade, de modo especial, na vida das Irmãs Franciscanas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Agradeço ao Frente Água a acolhida, agradeço a cada um de vocês. E também lembrar que hoje é dia de levar a Deus o hino de ação de graças pela presença fecunda das irmãs aqui nessa comunidade do Malembá. Essa presença fecunda que há 30 anos faz a diferença aqui, do ponto de vista pastoral, educacional. Também lembrar a memória de Dom Lucas Moreira Neves, meu conterrâneo, que há 30 anos atrás trouxe as irmãs aqui para Salvador, salvo engano, e para aqui ao mesmo tempo. Então, que Deus seja louvado por essa presença fecunda e que nós façamos memória de tanta coisa bonita que Deus realizou na vida de cada um de vocês, das comunidades, ao longo desses anos. Hoje é dia de fazer memória, hoje é dia de gratidão e hoje é dia de pedir a Deus que continue despertando no coração de nossas jovens o desejo de seguir a Cristo, imitando o pobrezinho de Assis. Então, muito obrigado em nome da Diocese também pelo trabalho de vocês aqui, pela presença animadora nessa comunidade. Já pude ouvir um pouquinho no Frei Tiago do testemunho de vocês aqui, e a comunidade, com essa alegria, com essa acolhida, manifesta essa importância de vocês e o bem que vocês fizeram ao longo desses anos. Também quero saudar aqueles que nos acompanham pela internet, pelas mídias sociais, que se sintam também confortáveis
gratos por essa transmissão da Eucaristia. Vamos examinar a nossa consciência, reconhecer o nosso pecado, para celebrarmos dignamente este santo mistério. Cantemos, louvemos o nosso Deus.
Ó Deus de poder e misericórdia, que concedeis a vossos filhos e filhas a graça de vos servir como devem, fazei que corramos livremente ao encontro das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Com a visita do Senhor à nossa vida. Leitura do livro da sabedoria. Senhor, o mundo inteiro diante de ti é como grande areia da balança, uma gota de orvalho da manhã que cai sobre a terra. Entretanto, de todos tem compaixão, porque tudo podes. Fecha os olhos aos pecados dos homens, para que se arrependam. Sim, ama tudo o que existe, e não despreza nada do que fizeste. Pois, se odiasse alguma coisa, não a terias criado. Da mesma forma, como poderia alguma coisa existir, se não a tivesse querido? Ou como poderia ser mantida se por ti não fosse chamada? A todos, porém, tu tratas com bondade, porque tudo é teu, Senhor, amigo da vida. O teu Espírito incorruptível está em todas as coisas, e por isso que corriges com carinho os que caem, e os repreende, lembrando-lhes seus pecados, para que se afastem do mal e creiam em ti, Senhor. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Thank you.
Leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, não cessais de rezar por nós, para que nosso Deus nos faça dignos da sua vocação, querendo poder realizar todo o bem que desejais e progrediva a vossa fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós e vós todos. Em virtude da graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo, o que se revela pelo nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa união com Ele, nós nos pedimos, irmãos, não deixeis tão facilmente transtornar a vossa cabeça, nem vos alarmei por causa de alguma revelação ou cartas divulgadas, afirmando que o dia do Senhor está próximo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar e olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria.
Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs aqui reunidos, a minha saudação a todos e também àqueles que nos acompanham pelas mídias sociais das mais diversas localidades. Mais uma vez, minha saudação ao Frei Thiago, padre desta paróquia, nosso agradecimento, também ao Diácono Davi, e na pessoa então das irmãs Emily e da irmã Joyce. Quero saudar então as demais irmãs que vieram hoje celebrar conosco, elevar a Deus um hino de ação de graças por esses 30 anos de uma presença fecunda aqui nessa cidade. A cidade que nasceu em torno da devoção à Virgem das Candeias, uma cidade que está sob o manto e a proteção da Virgem das Candeias. Nós acabamos então de ouvir o Evangelho de hoje, o 31º domingo do tempo comum. E é interessante percebermos esse Evangelho alguns aspectos que eu gostaria de destacar. O primeiro aspecto, amados irmãos e irmãs, é entender quem é o cobrador de impostos. Na verdade, Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos. E os cobradores de impostos eram mal vistos pelo povo da época de Jesus por 2 motivos. Primeiramente, porque eles representavam os interesses do poder dominador do Império Romano. Eles deveriam coletar a taxa para remeter então a Roma, ao Império Romano, ao Imperador. Eram vistos então como traidores do povo, como gente que representava os interesses do dominador. E o segundo ponto é que eram também desonestos ao coletar os impostos. O sistema fiscal na época era mais ou menos assim. O Império definia uma quantia que deveria ser arrecadada. E depois que a pessoa conseguia recolher aquela quantia, o que ela cobrasse a mais, não importava o que ela cobrasse a mais, ela poderia reter para si. Por isso Zaqueu promete devolver aquilo que ele roubou a quem ele havia defraudado. 4 vezes mais, o quádruplo, porque os cobradores de impostos também eram desonestos. Além de serem mal vistos pelo povo como representantes do interesse do dominador do império,
Eles eram também desonestos e recolhiam abusivamente a taxa em benefício próprio. Amados irmãos e irmãs, e Jesus então, ele se encontra com Zaqueu. Zaqueu tinha um desejo de ver Jesus. Ele desejava ver Jesus. Dentro de nós há também esse anelo, há também dentro de nós esse desejo profundo de encontrar algo que possa preencher o nosso coração. E certamente Zaqueu foi percebendo que não seria o dinheiro que iria preencher esse vazio que havia no seu coração. O próprio Evangelho de Lucas vai alertar: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro também é uma espécie de divindade, de ídolo, que muitos cultuavam na época de Jesus e ainda hoje muitos ainda cultuam. Pessoas que vivem de falsas seguranças ou de coisas ilusórias, achando que tais coisas irão preencher o vazio do nosso coração, o vazio do coração humano. E certamente Zaqueu foi percebendo que não era possível servir a dois senhores, que o dinheiro não trazia para ele aquela completude que ele tanto almejava. Por isso ele desejava ver Jesus. E o verbo ver em grego, o verbo skopel, não significa só enxergar, não significa só perceber o outro, como nós estamos enxergando aqui as coisas com o nosso olhar. É mais do que isso. Ver significa fazer uma experiência com Ele, uma experiência forte, que possa ser um divisor de águas na nossa vida, que possa transformar radicalmente a nossa vida, da água para o vinho. Isso significa ver. O verbo skopel em grego no Evangelho de Lucas, amados. Nós também queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus. E há lugares privilegiados, onde nós podemos vê-lo no sentido de experimentar a sua presença forte. Primeiramente, o lugar por excelência, que é a Eucaristia, o pão da vida. Quando Ele mesmo se faz nosso alimento, podemos vê-lo, experimentá-lo e podemos também vê-lo em nós. O segundo lugar também privilegiado, quando a palavra é proclamada. Nós podemos vê-lo, experimentá-lo, quando a palavra faz arder o nosso coração e provoca em nós mudança e atitudes de conversão. Podemos ver também no sacramento do irmão. Um grande teólogo do Concílio Vaticano II dizia que o oitavo sacramento é o sacramento do irmão. O oitavo sacramento. Temos 7 sacramentos da igreja e o oitavo, dizia ele, é o oitavo sacramento, é o sacramento do irmão, é o sacramento do pobre. Nós vamos celebrar o Dia Mundial do Pobre, dia 13 de novembro. Nos preparemos então o nosso olhar para enxergar a presença do Cristo sofredor e do Cristo pobre nos irmãos que estão ao nosso lado. Esse é o desejo de Zaqueu, amados. Ver Jesus. Esse é o nosso desejo. Essa é a aspiração mais profunda do coração do ser humano. Ter uma experiência com Ele. Que seja uma experiência forte, que possa transformar a nossa vida e ser um verdadeiro divisor de águas na nossa existência cristã, antes e depois do encontro com Jesus. Quanta gente teve a sua vida transformada. Francisco de Assis, o pobrezinho de Assis, aquele que seguiu de modo radical ao Cristo pobre, ao Cristo casto e obediente, que é a inspiração das senhoras também, né? Francisco de Assis. Aliás, essa região aqui está impregnada de franciscanismo, né? Aqui se respira franciscanismo, né? Quase que a gente pode ver São Francisco andando pelas ruas aí, né?
se a gente se esforçar um pouquinho, a gente consegue vê-lo andando maltrapida pelas ruas, porque esse carisma está muito forte aqui, impregnado nessa comunidade. Louvado seja Deus, né? Um grande reformador da igreja, que para reformar a igreja não criou outra igreja. Essa é a riqueza de São Francisco, que para reformar a igreja não saiu da igreja e fundou outra igreja, mas quis reformá-la permanecendo nela, dentro dela, com o seu testemunho de humildade, de seguimento a Cristo, pobre, casto e obediente. Assim como Zaqueu também, que faz essa experiência com o Mestre. Amados irmãos e irmãs, mas ele era um homem de baixa estatura. E aqui a baixa estatura de Zaqueu não deve ser entendida somente no sentido físico, de ser um homem baixinho, que precisou subir numa figueira. Nada disso. Ele é também, digamos assim, um anão espiritualmente falando. Espiritualmente falando, humanamente falando, psicologicamente falando. A estatura nossa não importa se a gente tem 1,10 m, 1,80 m ou 2 metros. Isso não importa, não interessa para Deus. O que interessa é a nossa estatura interior. Qual é o nosso tamanho interior? A nossa estatura interior. Por isso então Zaqueu precisou subir numa árvore para ver Jesus. E antes que ele visse Jesus, percebam aí a sutileza do Evangelho, antes que ele visse Jesus, Jesus o viu e o olhou com amor. E foi o olhar de Jesus que tocou o coração de Zaqueu e fez com que ele deixasse para trás aquele passado ruim. Jesus não tira os olhos de nós. Ele nos olha com misericórdia, Ele nos olha com compaixão, porque Ele sabe que nós somos pecadores. Deus não nos criou como seres perfeitos, carregamos a marca da miséria, Ele sabe disso. Por isso, antes que Zaqueu olhasse para Jesus e pudesse vê-lo, Jesus levantou os olhos e viu Zaqueu sobre a figueira, e o olhou elegendo-o, e o olhou escolhendo-o, e o olhou com compaixão e com misericórdia, e fez um gesto bonito. Vocês sabem que os judeus não se sentam à mesa com gente considerada impura, com estrangeiro, com gente de outra raça, com pessoas então que não são consideradas da mesma fé e com a mesma pureza religiosa. Mas Jesus quebra essa norma e esse tabu, vai ao encontro de um pecador público. O cobrador de impostos é um pecador público que não consegue esconder o seu pecado, é um publicano. Ele vai à casa de Zaqueu e ali ele proclama solenemente: hoje a salvação entrou nessa casa. Hoje a salvação entrou nessa casa. Já pensou se eu pudesse na sua casa hoje, na hora que você abrisse a porta da sala e eu pudesse dizer assim, profetizar: hoje a salvação entrou nessa casa. E a salvação é o próprio Jesus. Yeshua, Deus salva. Ele é a salvação de Deus. Ele veio trazer a salvação para a humanidade inteira, e não para os santos, e não para os perfeitos, ou aqueles que se julgam perfeitos, mas exatamente para os pecadores, porque ele veio resgatar o que estava perdido. Esse hoje, no Evangelho de Lucas, é uma expressão muito rica, aparece 3 vezes no Evangelho. A primeira vez na sinagoga de Nazaré, quando Jesus também proclama solenemente: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura. O tempo da promessa passou, agora é o tempo do cumprimento. Ele é o cumpridor da promessa, que veio trazer a salvação para a humanidade. A segunda vez na casa de Zaqueu, na casa de um pecador mal visto pelo povo, quando ele diz, como hoje a salvação entrou nessa casa.
e a última vez na cruz, quando ele então recebe aquele pedido do ladrão arrependido, né? Porque não existe bom ladrão, né? O ladrão, todo ladrão é ruim, né? Mas o ladrão arrependido então faz aquele pedido a Jesus, e que Jesus vai dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O hoje lucano, o hoje de Lucas, que significa o eterno que vem habitar no tempo. A salvação esperada há tempos pelos judeus, que agora finalmente pode ser vista sobre a terra. E a salvação tem nome. Um grande teólogo do Concílio Vaticano II, chamado Karl Rahner, dizia que o cristianismo é uma pessoa, não é uma ideia, nem uma filosofia, nem uma teoria. São Francisco sabia disso, né? Que o cristianismo é uma pessoa, é a pessoa de Jesus de Nazaré. É a pessoa de Jesus de Nazaré, a quem nós queremos seguir e que, como transformou a vida de Zaqueu, pode também transformar a nossa vida. Foi ele quem seduziu essas irmãs, né? No sentido bom da palavra, atraiu-as. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Foi ele, então, que através do carisma de São Francisco de Assis, fez com que elas dissessem sim ao chamado